Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso fórum sobre nova física desinvertida e tecnologia Cap Motor. Eu sou o César Soares, o engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia Cap Motor, e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp e que eu acredito que é muito abrangente e poderá servir como uma nova guia para a tecnologia daqui por diante. Então, para iniciar, nós vamos começar falando um pouco sobre as bases da nova física que levaram à construção dessa tecnologia de motores ressonantes Cap Motor. Então, nós temos aqui que esse livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, já tem um título um pouco complicado, não é verdade? E vamos tentar elucidar um pouquinho o que significa isso em breves palavras. Mas, para tanto, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. Tecnologia de motores ressonantes, Cap Motor. Primeiro, um pouco da origem, a inversão, porque o próprio título Nova Física Desinvertida envolve o conceito de inversão, aquilo que foi desinvertido. A inversão da física, baseada na metafísica invertida, a nova física que surge dessa metafísica desinvertida, os motores elétricos, um pouco do panorama mundial, o Cap Motor como uma inovação, e eu falo um pouco do princípio de funcionamento desse motor. Vou fazer uma breve comparação entre o motor Cap Motor e a tecnologia de motores de indução, aquela do Tesla, e que é a tecnologia mais utilizada hoje em dia nas nossas indústrias, né? Quais são algumas das vantagens da utilização da tecnologia Cap Motor, algumas medições independentes, alguns produtos certificados que nós já temos, né? E, por fim, alguns resultados de laboratório e perspectivas para um futuro próximo. Tá certo. Então, vamos a isto. Com relação à origem, à inversão, para quem não conhece o Dr. Norberto Kepp, ele é um cientista, tem várias graduações, várias habilidades, né? Ele é psicanalista, cientista social, físico autodidata, filósofo da ciência, entre outras coisas, né? Ele foi fundador e presidente da SITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que também é conhecida como psicanálise integral. Então, a psicanálise desenvolvida por Norberto Kepp, ele é uma psicanálise que enxerga o ser humano no seu aspecto mais amplo possível, não só o aspecto material, mas principalmente a vida transcendental psicológica do ser humano, né? E o Dr. Kepp, ele estudou com o conhecido professor Dr. Viktor Frankl, o desenvolvedor, o criador da logoterapia, né? Isso lá em Viena, no final da década de 50 para a década de 60. E o Dr. Kepp, ao vir ao Brasil, lançou a sua tese Psicanálise Integral, em que ele mostra que o ser humano ele fica neurótico e doente muito mais por rejeitar aspectos transcendentais da sua vida e não aspectos instintivos, como a psicanálise tradicional acreditava, né? Ou acredita. O Dr. Norberto Kepp, ele é autor de mais de 40 livros traduzidos em diversos idiomas e também fez mais de 500 programas de televisão e rádio e que passam em vários países do mundo inteiro, né? Ele é conhecido mundialmente por ser o descobridor do fenômeno da inversão. E o que seria a inversão? Em rápidos termos, vamos olhar essa figura aí. Se os senhores prestarem atenção, a nossa vista ela enxerga os objetos ao contrário. É assim que se forma a imagem na retina, né? No fundo do olho. E psicologicamente é o nosso aparelho psicológico que desinverte essa imagem. Então, se a pessoa não desinvertesse a imagem, ela enxergaria tudo ao contrário. Então, o Dr. Kepp, ele diz que um fenômeno semelhante ocorre com a vida psicológica. Nós apreendemos a vida psicológica primeiramente invertida e depois ela sofre essa mesma desinversão. Deveria sofrer, vamos dizer assim, mas por algum processo ainda não muito bem compreendido,
a pessoa permanece com essa visão da realidade invertida. Então ela enxerga tudo ao contrário, ela permanece ao contrário na sua visão. E uma das maiores consequências disso é que o ser humano, ao invés de cultivar a sua vida transcendental, aspectos superiores da existência, ele passa a se fixar nos aspectos inferiores da existência, não menos naturais, vamos dizer assim, que são bons também, mas de vibrações inferiores, né? Vamos dizer assim. Então, o indivíduo fixado nas 3 fases clássicas da psicanálise, vamos dizer, a fase oral, anal, genital, que são fases sensoriais, vamos dizer assim, dos sentidos, ele é um indivíduo apto assim, a desenvolver a neurose e, quando for muito grave essa fixação, as psicoses, né? Ele vai desenvolver as psicoses. Se o indivíduo ele desinverte essa visão da realidade, porque ele é um indivíduo mais virtuoso, mais equilibrado, mais ligado à vida transcendental, então ele se torna um indivíduo com uma conduta mais normal. Obviamente, todos os seres humanos são um misto de neurose, psicose e normalidade. Nós não somos nem muito para lá, nem muito para cá na sociedade atual, mas o que nós vemos é que, pelo fato de isso ser uma doença, vamos dizer, a inversão ela é uma doença que atinge a todos os seres humanos, todos nós sofremos disso, e isso é um processo inconsciente. Se ele não for conscientizado, essa inversão é passada para os órgãos sociais, como nós observamos hoje, e a sociedade como um todo passa a influenciar de modo invertido sobre os próprios indivíduos, levando aos desastres que a gente já conhece, guerras, roubos, crimes em geral, desonestidade em geral, etc., né? Então, a inversão, vamos falar um pouquinho desse fenômeno da inversão na física, baseada na metafísica invertida, né? Porque o que é importante perceber é que a física ela se baseia numa metafísica desenvolvida na Grécia Antiga, principalmente com Aristóteles, né? Que foi a metafísica que nós escolhemos para ser as bases da nossa ciência. E a metafísica grega, ela nasceu invertida, conforme o Dr. Kepp. E se ela nasceu invertida, imaginem os senhores que se uma ciência é criada em cima de uma base invertida, se ela está invertida, a própria ciência fica para baixo. Então, quanto mais ela se desenvolve de modo invertido, certo? E precisa ser urgentemente desinvertida. Mas para desinverter isso, nós temos que desinverter a base. Por isso há uma necessidade de desinverter a metafísica primeiro. Então, na visão de Kepp, Aristóteles estava invertido e para mostrar claramente isso, tem uma máxima dele que diz: nada há no intelecto que não tenha passado primeiramente pelos sentidos. Então, Aristóteles, na visão dele, para o ser humano adquirir conhecimento, esse conhecimento seria adquirido de fora, através dos sentidos físicos, o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato, etc. Então, o conhecimento que estaria no intelecto viria primeiramente pelos sentidos. Então, Aristóteles iniciou esse estudo invertido do menor para o maior, porque notem os senhores que o pensamento ele é muito superior aos sentidos. E isso é um fato, porque se a gente hipnotizar uma pessoa e espetar uma agulha nela e dizer que é uma pena fazendo cócegas, provavelmente a pessoa vai dar risada achando que aquela agulha realmente é uma pena. Então isso mostra que a mente ela tem um fator predominante sobre o sensorial, o corpo físico, né? Então, alguns exemplos de teorias científicas invertidas que a gente nota que todas elas têm isso aqui em comum. Elas vêm do menor para o maior. Sempre do menor para o maior. Como se um átomo, por exemplo, no atomismo grego, que dizia que o átomo é a mínima porção de matéria, indivisível, indestrutível e eterna. Então foi atribuído características divinais à matéria.
E até hoje, mais ou menos, nós acompanhamos essa ideia, nós seguimos essa ideia, achando que todo o universo físico vem do menor, das partículas, né? Haja vista a própria física quântica, que quer dizer isso, né? Então, todas essas teorias invertidas, elas têm isso na base, ela vem do pequenininho para o grande, do menor para o maior, do menos importante para o mais importante, do mais simples para o mais complexo. E, na verdade, é o contrário. Então, por exemplo, a própria teoria quântica, a realidade sendo maior, advinda de partículas, que é menor. O Big Bang, aquela ideia de que o universo, que é maior, advindo de uma explosão, um pedaço de matéria pequenininha que explodiu e formou todos esses bilhões de galáxias em perfeita harmonia e movimento no cosmos, praticamente, vamos dizer, infinito. A teoria microbiana de Pasteur, que os micróbios, os germes, né, que são menores, adoecendo o organismo que é maior. Como se os germes pequenininhos pudessem se desenvolver tendo um aparelho imunológico muito superior a eles, que não desse para combater isso, entende? Quer dizer, na verdade, a doença só se desenvolve quando o ser humano está com um terreno muito fraco e propicia o desenvolvimento da doença. Então, sempre vem do maior para o menor. O próprio marxismo, com essa ideia de que tudo aquilo, não existe transcendência, tudo que é transcendência, e aqui eu digo que a transcendência é o maior, né, explicada pela matéria. Então, por exemplo, todos os fenômenos teológicos pelo materialismo histórico, dialético de Marx, eles são vistos como frutos de um simbolismo social. Então, não existe transcendência, não existe fenômenos paranormais assim que vêm da transcendência, não existe espiritualidade, não existe Deus, que a gente sabe que é o maior na visão marxista. Tudo vem do menor, tudo tem uma explicação material histórica. Outro exemplo, darwinismo, seres simples, menores, gerando seres complexos, como se o ser humano tivesse vindo de uma ameba, por exemplo. A própria inteligência, a criatividade, a sensibilidade humana para fazer uma música, uma composição, uma sinfonia, para criar inventos, tivessem vindo de uma ameba, entende? Tudo, hoje em dia, todas essas teorias têm essa inversão do menor para o maior. O freudismo, por exemplo, o início da própria psicanálise começou invertido com essa ideia de que os sentidos, a vida sensorial, a vida instintiva, sexual, desde que satisfeita, levaria ao equilíbrio psíquico, como se o psíquico, o maior, dependesse da vida sensorial satisfeita, o menor. Hoje nós sabemos claramente que em hospitais psiquiátricos tem indivíduos ultracompulsivos sexualmente, muito ativos sexualmente, e nem por isso eles são equilibrados mentais, né? E etc, etc. São inúmeros os exemplos. E eu peguei para ilustrar esse exemplo do Terminator, né? O Exterminador do Futuro, o Arnold Schwarzenegger, que é meio máquina, né? Então, lá que a tendência invertida do ser humano hoje em dia, nessa filosofia metafísica invertida, é de substituir o natural pelo artificial. Então, nós podemos ver que, aos poucos, a gente está se tornando biônicos, né? A começar pelos próprios dentes, a gente substitui os dentes naturais pelos artificiais, arranca tudo e põe outro, né? Como se os dentes não tivessem um sentido maior ter os próprios dentes. E é assim com seios, para evitar doenças futuras, a mulher arranca o próprio seio, coloca silicone lá, quer dizer, é uma substituição gradativa daquilo que é natural pelo que não é natural. Então, na verdade, nós estamos nos desenvolvendo de forma invertida. Então, será que o futuro da humanidade é esse? O ser humano maior se transformar numa máquina, que é o menor? Então, fica aí um ponto para reflexão, né? Na física, essa inversão ela é bastante evidente quando a gente fala que, na metafísica, os conceitos de potência e ato, por exemplo, potência é matéria, aquilo que está parado, e ato é ação, o movimento. Aristóteles dizia que para
que a potência é o estado inicial da ação. Depois vem a ação. Então, por exemplo, se eu pego ele dava até esse exemplo, né, um bloco de pedra, que antes de ser esculpido, esse bloco não tem forma. Depois de ser esculpido, ele vira uma estátua. Então, a estátua que tem forma viria de um bloco de pedra disforme. Então, para haver forma, deveria ter trabalho, uma energia que transformasse essa matéria numa forma, numa determinada forma. Esses conceitos, eles foram passados para a física como se a matéria fosse a origem do movimento, a matéria fosse a origem da energia. E isso a gente traduz em termos de física como potencial e energia. Quando a gente estuda a física, a gente vê claramente que a definição de energia vem da definição de diferença de potenciais. Toda energia vem de uma diferença de potencial. Então, o potencial é algo menor, vamos dizer, o não ser vindo a ser. Então, o menor fazendo o maior, aquilo que não é fazendo aquilo que é, certo? Então, essa é uma inversão. Maiores detalhes sobre todo esse assunto que eu estou falando podem ser encontrados nas obras de metafísica escritas por Kepler, principalmente o livro Metafísica, volume 1 e volume 2. A pessoa vai entender muito claramente essa inversão do menor para o maior, certo? Aqui eu estou falando apenas um grande resumo, para os senhores terem ideia de como se desenvolveu essa tecnologia do Capimotor, né? Então, na física invertida, a gente vê que Aristóteles estando invertido, com essa ideia de que a matéria produz energia, nós temos hoje essa ideia de que se eu quero obter energia, eu preciso ou de matéria sólida, ou matéria líquida, ou matéria gasosa. Tudo isso me forneceria energia. Então, se eu tenho isso em mente, eu acredito que eu tenho que esgotar o mundo material para obter energia, não é verdade? Então, veja bem o caso de Newton, que seguiu Galileu, que seguiu Aristóteles também. Olha, Newton tem essa famosa fórmula aí, né? F igual a ma, a força igual a massa vezes a aceleração. Mas se a massa for zero, nós vamos ter força igual a zero. Então, isso já indica que a definição de força para Newton implica a existência de massa em primeiro lugar, certo? Então, a massa dando origem às forças. No caso de Albert Einstein, que é um seguidor também da linha filosófica de Aristóteles, Galileu, Newton, Descartes, né? Galileu, Newton, né? Mesmo que digam que Einstein tenha refeito a física de Newton, isso não é verdade na base metafísica, porque Einstein era extremamente materialista também. Aliás, ele era considerado, em filosofia, um cientista monista materialista, ou seja, que acredita numa substância única e essa substância é a matéria. Então, a matéria fazendo tudo, né? Então, Albert Einstein também, com essa famosa fórmula E igual a mc2, se a gente tiver m igual a zero, a energia igual a zero. É numa clara alusão de que se não houver massa, não tem energia, certo? Então fica aquela ideia do nada, né? O que seria então a ausência de matéria? Se você não tivesse matéria primordial antes de um Big Bang, por exemplo, que explodiu um pedaço de matéria, será que existia alguma coisa? Existia o nada, então? Então fica aquela ideia de que o nada é o Senhor Todo-Poderoso da criação. Antes dessa explosão desse pedaço de matéria, existia um pedacinho de matéria no meio de um nada, né? E o nada, como nós sabemos, é o não ser. O nada não pode existir, nunca existiu, nunca vai existir, né? O nada é uma negação daquilo que é, certo? Então, isso até é outro conhecimento filosófico importantíssimo, desinvertido, que fica aqui para reflexão, né? O nada nunca existiu, nunca houve o nada como entidade em si, né? Então, vamos falar um pouquinho agora dessa nova física desenvolvida sobre esses conceitos, né? Como eu estava falando do nada aqui, ó, tem essa Folha de São Paulo, Caderno de Ciência, de 1999, é um pouco antigo, mas ele serve muito bem porque eu quero mostrar aqui. Surgiu uma matéria chamada Energia do Nada.
Então, diz assim, é preciso uma nova física para poder compreender o vazio, diz Edgar Gunsig, um cientista chefe de um departamento de pesquisas lá de física quântica, né, belga. Então, ele diz que é preciso que o vazio, ele é um problema tão profundo na física que é preciso uma nova física para poder explicá-lo. Quer dizer, precisa dar início a uma nova física. Então, se por Aristóteles, Galileu, Newton, Einstein, etc., a física nasce com a matéria, se não houver matéria, por exemplo, não tem energia, vamos dizer assim, o que aconteceria se a gente removesse a ideia da matéria? Sobra um nada. Então, será que é o nada? O nada é o nada? Ou neste nada existe alguma coisa? Certo? Então, na verdade, quando a física quântica, que é a física que estuda o menor, o pequenininho, à medida que eles vão estudando cada vez mais estratos mais ínfimos da matéria, da realidade, eles vão se deparando com a evidência, assim, vamos dizer, com o fato, com a prova de que o nada não existe. No ínfimo a gente se depara com o todo, né? Porque a gente sabe hoje que na física quântica que eles detectaram que na ausência de matéria encontra-se a maior quantidade de energia que existe. Então isso já é um paradoxo. Como é que pode haver a maior quantidade de energia naquilo que não tem matéria? Certo? Então precisa desinverter essa ideia, né? Então ali está escrito, né? O vazio é um problema tão profundo que poderia ser o ponto de partida para uma nova física. Isso é o que diz o Edgar Gunsig. Agora, se os senhores já conhecem o Nikola Tesla, que foi um grande inventor iugoslavo, né? Ele diz o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então ele não fala que a gente deveria estudar a matéria, mas deveria estudar justamente a energia, suas frequências e vibrações. Certo? Então aí a gente deve entender o seguinte: energia, aquilo que existe antes da matéria. Vibração, a energia que vibrando, pulsando, em oscilação, faz a matéria num estado de ressonância. E essa matéria em estado de ressonância retransmite essa energia para o meio ambiente, e isso são ondas que têm frequência. Então, frequência é uma oscilação dentro do espaço e do tempo. E vibração é uma oscilação, uma movimentação, uma atividade interna da energia fora do tempo e do espaço, transcendental, vamos dizer assim. Então, Tesla, já no início da virada do século XIX para o século XX, ele já abria caminho para uma nova física que falava mais da energia não sensorial, vamos dizer assim, transcendente, que fazia a matéria e as energias secundárias que conhecemos, como o calor, a luz, o movimento da matéria, etc., né? Tanto é que Nikola Tesla, numa declaração feita em 1937, ele disse o seguinte: não há nenhuma energia na matéria além daquela recebida do ambiente. Então ele mais uma vez faz uma indicação de que o espaço em si é energia, né? Tanto é que Tesla acreditava que a teoria da relatividade de Einstein levaria ao esgotamento das reservas naturais do planeta muito mais rapidamente, porque a energia é necessária para o desenvolvimento das nações e não poderia ser indefinidamente retirada da matéria. Então, o Tesla tinha essa preocupação com a teoria do Einstein, porque se Einstein disse que energia era massa vezes velocidade da luz ao quadrado, que a energia deveria ser tirada da massa, então, obviamente, ele já estava dando a palavra final para dizer que se eu preciso de energia, eu preciso de massa. E Tesla ia na contramão disso, dizendo que a energia poderia ser tirada do ambiente, né? Aí nasceu, obviamente, aquele termo energia livre, né, de Tesla. Quando a gente se refere à energia de Tesla, a gente se refere à energia livre do espaço.
Então, para Tesla, a matéria seria como uma bolha de água que aparenta ser mais sólida do que o meio, mas que sem este deixaria de existir. Então, se a gente olhar aí na figura, quando eu olho essa bola, dá impressão, no líquido, né? As bolhas, a gente tem a impressão que a bolha é sólida e o líquido é um meio menos denso, né? Mas na verdade é o contrário. Em outras palavras, a matéria é produzida e mantida pela energia do espaço, né? Quer dizer, a bolha só se mantém se houver o líquido, que é mais denso do que o ar que está dentro, né? Então a matéria a gente tem que passar a enxergar de forma desinvertida. O que é a matéria? A matéria é a energia do espaço num estado de ressonância, de oscilação, em estado estacionário. A matéria é um produto das ondas estacionárias e transcendentais da energia do espaço. É isso, basicamente é isso. Então, Tesla, seguindo esses pensamentos, né, ele desenvolveu essa Wardenclyffe Tower, que é um sistema de transmissão de energia elétrica sem fios, né? Os senhores já devem ter ouvido falar nisso. Ele vislumbrava 10 torres como essa da figura, espalhadas ao redor do mundo. Então, essas 10 torres seriam necessárias e suficientes para alimentar toda a necessidade energética do desenvolvimento humano daquela época, né? Essa torre, infelizmente, foi iniciada em 1901 e demolida pelo FBI em 1917, né? A gente já sabe, já faz uma ideia, né, de por que foi demolida em 1917 pelo FBI, porque obviamente havia interesses econômicos por trás disso, né? Então, como que aí os senhores devem pensar assim, como que a matéria se forma por ressonância, né, dessa energia do espaço? Um bom exemplo de ressonância é o exemplo de uma voz, de uma soprano, por exemplo, quebrando uma taça de cristal. A taça de cristal, por ser cristal, ela tem uma estrutura cristalina muito específica. Os átomos estão arranjados de forma muito específica. Tem uma estrutura geométrica bem definida, o que significa que ela vibra numa frequência muito específica também. E desde que um som externo esteja na mesma frequência natural do cristal, ele vai fazer o cristal internamente vibrar. E se essa voz, por exemplo, se esse som externo for forte o suficiente, essa estrutura do cristal não vai aguentar essa oscilação e estoura, né? Estilhaça, como é o caso dessa fotografia aí. E esse fenômeno ele é tão poderoso que ele é muito bem representado nisso que aconteceu nessa ponte de Tacoma em 1940, nos Estados Unidos. Não me lembro bem agora em que estado que foi, mas não sei se foi em New Jersey, isso, mas em 1940 a brisa, o som suave da brisa correndo por esse canal, nesse rio aí, começou a vibrar, ele fez um barulho na mesma frequência da frequência natural da ponte, que começou a oscilar, e ela oscilava que nem uma Maria Mole, vamos dizer assim, e após algumas horas ela colapsou. Né? Ela não suportou esse movimento, essa oscilação, porque a oscilação foi fazendo a amplitude aumentar, e houve um momento que ela não aguentou e colapsou. Então, para os senhores verem como que aparentemente aquilo que não é muito forte, muito grande, né? O som suave de uma brisa pode destruir uma ponte. Então, nesse sistema de transmissão, agora que a gente já sabe o que é um pouco a ressonância, né? E vimos a torre de Wardenclyffe de Tesla, como é que o Tesla vislumbrava esse sistema de transmissão de energia sem fios, né? Porque o Tesla também é responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica com fios. Tanto é que na Niagara Falls foi feita pela supervisão dele, né? O sistema de corrente alternada foi desenvolvido por ele, mas ele também fez o sem fio. E como é que ele fazia? Numa breve analogia, era mais ou menos assim. Imagine a figura da esquerda, os senhores têm um balão cheio de líquido, e esses bolinhas em cima do balão são medidores de pressão.
E a mãozinha lá à direita significa uma pessoa, a mão do Tesla, né? Bombeando com uma bomba, né? Bombeando, pulsando essa bomba. Então, toda vez que ele pulsa, empurra a bomba, a pressão dentro da bola aumenta. E essa pressão aumentando, todos os manômetros, todos os medidores de pressão, eles vão sentir esse aumento de pressão instantaneamente ao redor do globo. Agora, essas ondas, elas são ondas longitudinais, ondas de pressão, não são ondas transversais como as que nós conhecemos no eletromagnetismo. E nessa visão de Tesla, o eletromagnetismo também possui ondas longitudinais, que não são estudadas na escola tradicional. No nosso sistema de ensino não existe esse estudo das ondas eletromagnéticas longitudinais. A gente só aprende como onda longitudinal as ondas de pressão ou ondas, por exemplo, acústicas, né, de som. Seria uma onda longitudinal, ou numa mola, né? Mas o Tesla conseguiu mostrar e desenvolver uma tecnologia toda baseada em eletromagnetismo longitudinal, que ele chamou de eletromagnetismo escalar, né? Isso que a gente conhece como eletromagnetismo escalar. Então, se ele conseguisse com essa torre captar, essa parte de cima da torre é um grande capacitor, né? E esse capacitor, dentro da torre você tem uma Tesla Coil, que é uma bobina de Tesla, né, que tem milhões de volts, é capaz de produzir através de uma bobina primária de baixa voltagem. Ela transforma, vai ter uma bobina de Tesla com muitas espiras, né, que ela capta o campo magnético da bobina primária e, sendo secundária, ela produz um campo eletromagnético aí, de altíssima voltagem, né? Então são milhões de volts. Esses milhões de volts são pulsados para o interior da Terra de forma longitudinal, e esses milhões de volts são pulsados e jogados para dentro da Terra de forma longitudinal. Justamente essa é a patente do Tesla, né? E essa onda eletromagnética longitudinal, ela bate nos limites do planeta, ricocheteia, e por esse ricocheteamento, né, vamos dizer assim, esse vai e vem, cria um padrão estacionário, que é um padrão ressonante e que aumenta a capacidade eletromagnética da Terra. E a gente, com anteninhas colocadas no próprio planeta, a gente conseguiria captar essa energia emitida pelas torres, transmitida pelas torres. Essa era a visão dele, né? Então, se a gente comparar com o sistema Starlink que estão planejando hoje, aquele Elon Musk, né, esse dono da Tesla Car, né, ele promete um sistema de interconexão com o planeta Terra, colocando milhares de satélites em torno da Terra, com essa tecnologia 5G, 6G, quer dizer, bombardeando a humanidade com ondas eletromagnéticas transversais, e todos nós sabemos que a onda eletromagnética transversal, ela agita a matéria, ela não transporta a matéria, mas ela agita a matéria. É que nem uma rolha, por exemplo, num tanque de água, que eu começo a fazer ondulações no tanque, a rolha vai para cima e para baixo, mas ela não vai para a direita ou para a esquerda. Então, uma onda, ela não transporta a matéria, ela agita a matéria. Tá? Então, uma onda transversal, ela faz isso, ela vai agitar a matéria. Então, se nós, os seres humanos, a biologia do planeta, vamos dizer assim, as plantas, os micro-organismos, principalmente os micro-organismos, o plâncton marinho, se ele for exposto a um bombardeamento de onda transversal de comprimento milimétrico, como é o caso dessa 5G, nós vamos estar agitando toda a matéria que tem esse mesmo comprimento. Então, os micro-organismos podem ser muito afetados, certas partes do nosso organismo, certas células que possuem essas dimensões físicas, milimétricas, também vão ser muito agitadas, como é o caso de um celular 4G que eu ponho na minha orelha, eu vejo que ele fica muito quente.
E após a utilização de um 4G também, a gente nota que removendo o celular, quando a gente mede com aquela câmera infravermelha, da FLIR, por exemplo, tem uma câmera especial, a gente nota que essa região ficou mais avermelhada, indicando que ficou mais quente pelo uso do celular. Esse tipo de coisa está fritando o nosso cérebro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de tecnologia invertida, que é o uso dessas ondas transversais ao invés da onda longitudinal proposta pelo Tesla e proposta por Norberto Kepp também, né? Então, aqui nós vemos por que esse desenvolvimento de Tesla não foi para frente. Na época, ele era financiado por aquele financista, o Morgan, né, que é dono desse banco Morgan de hoje, ainda existe, né, essa agência de indicadores econômicos, né, Morgan. Ele, na época, ele dizia o seguinte, né, essa charge diz o seguinte, profit or profit. Quer dizer, profeta ou lucro, quer dizer isso, né? Profeta ou lucro. Então, a gente pode ver aqui, ó, que Morgan se voltou contra a Tesla quando percebeu as implicações revolucionárias de seu trabalho. O banqueiro se queixava que tal inovação seria muito problemática porque não ficava muito claro como se poderia impor o uso de medidores de consumo para cobrar à população a energia utilizada. Então fica claro que esse sistema de energia sem fio não foi adiante, porque o Morgan, que financiava o Tesla, não tinha como cobrar da população esse tipo de energia. Ele preferiu o sistema por fios, que a gente coloca lá um medidor e dá para cobrar, né? Então foi puramente por questões de ganância, questões de poder econômico. Então, na nova física desinvertida, a matéria capta a energia do espaço e a retransmite para o ambiente. Então, Kepp inicia uma ciência desinvertida, da energia transcendental para a matéria, do maior para o menor, do espaço para o pontual, para a matéria. O espaço infinito, do infinito, do todo para o pequeno. É óbvio, né? A gente vê que se o Sol está lá em cima, se a Lua está em torno da Terra, se a Terra gira em torno do Sol, isso não se dá por mérito da matéria, isso se dá por mérito da energia do espaço que mantém os planetas nos seus devidos lugares e rodando conforme o movimento típico da energia do espaço. É assim que a gente deve ver daqui por diante. Então, Tesla está muito alinhado, assim, né? O Dr. Kepp está muito alinhado com o Tesla, né? Dizendo que é a energia que faz a matéria tanto sólida, líquida como gasosa. Então, isso é interessante porque se a gente pegar aquele livro Magnetônica de Kepp, né? Tem um capítulo lá, a desinversão trilógica inaugura o período mais incrível da humanidade. O Dr. Kepp põe assim, estamos na época da maior revolução na humanidade, passando da conduta movicêntrica para a internocêntrica, com certa semelhança ao século XVII, quando Copérnico e Galileu demonstraram que a Terra é que girava em torno do Sol, na teoria heliocêntrica, ao contrário do pensamento que a Terra seria o centro. Não é verdade, pessoal? Então, se a gente fizer uma analogia aqui, a gente vê o seguinte, ó. Nessa analogia, na época de Galileu, antes de Galileu, achava-se que a Terra era o centro do universo e que todos os outros astros giravam em torno dela. Hoje em dia, a gente sabe que é o Sol que está no centro e os planetas giram ao redor. Então, hoje a gente aceita o sistema heliocêntrico. E a mesma coisa está acontecendo na física hoje, que precisa ser mudado, e essa alteração vem com essa nova física de Tesla-Kepp, por exemplo, que hoje a gente enxerga a matéria como centro da realidade. Não é verdade? Quando a gente vê um átomo, toda a representação do átomo ele é assim, por partículas no centro, e a energia, esses anéis energéticos, vindo como consequência do núcleo material. Mas, na verdade, é o contrário. O núcleo ele é feito de energia e não só nos anéis a gente tem energia secundária, como aquilo que a gente chama de partícula, a gente chama matéria, na verdade não é matéria, é energia
numa forma ressonante que parece ser sólida, mas não é sólida. Ela tem um padrão estacionário. Então, na verdade, tudo é energia. Quando a gente fala em matéria, matéria é energia. Só que é muito importante que fique claro o seguinte: na física de Albert Einstein, quando aquela fórmula diz que E igual a mc2, ela também é conhecida como equivalência matéria-energia. O que significa equivalência matéria-energia? Significa que uma coisa ou é energia ou é matéria, que um é conversível no outro e vice-versa, certo? Mas para Kepler, a energia, quando tem matéria, obrigatoriamente tem energia, mas quando tem energia, não necessariamente tem matéria. E isso é que é o espaço vazio. O espaço vazio, ele é uma ausência de matéria, mas ele é energia em si, pura energia. O próprio espaço é energia, não precisa de matéria, certo? Então, na física de Kepler existe uma hierarquia da energia para a matéria, do maior para o menor. E na física de Einstein convencional, ela é uma equivalência, ou é matéria ou é energia. Um se transforma no outro e vice-versa. Tanto é que existe essa expressão de que matéria é energia condensada e energia é matéria radiante. Isso na visão de Einstein, né, da física relativística tradicional. Mas, na verdade, não é bem assim. Não é que matéria necessariamente é energia e se acabou a matéria, acabou a energia. Entende? Se não houver matéria, o que existe é energia. Existe um todo de energia, certo? Isso é muito importante que fique clara essa diferença. Então, aqui entra um conceito fundamental da nova física desinvertida de Kepler, que é o conceito de tropia. Então, olha só o que o Dr. Kepler diz sobre tropia nesse livro, A Teologia da Física. O que acontece na realidade é que a mais importante lei da física é a tropia, uma eterna renovação de tudo o que existe. Que eu estou usando esse termo no sentido de indicar a eterna criação dessa lei divina. Então, o que seria tropia? Se antes da matéria existe a energia, então, como que a matéria se formou? A matéria se formou por uma energia que forma a matéria. Porque em física a gente conhece a lei da entropia, que é a lei da destruição da matéria. Então, por que a gente fala da destruição da matéria e não fala da formação da matéria? Porque a física vem da matéria, ela inicia o seu estudo na matéria. Então, ela inicia no estudo naquilo que se degrada, naquilo que um dia vai deixar de existir, que é o que é material. Mas aquilo que passou a existir veio de onde? Veio da energia cósmica, essa energia do espaço. Então, essa lei de formação da matéria, da manutenção e conservação da matéria, se chama tropia. Só aquilo que teve uma tropia para se formar é que pode estar sujeito à lei da entropia. Por exemplo, se a matéria ela envelhece, como diz que a entropia é isso, o envelhecimento da matéria, a morte da matéria, é porque a matéria foi feita, e se ela foi feita é porque houve a tropia para fazê-la. Então, a entropia é um conceito limitado dentro de um conceito muito maior, que é o conceito de tropia, de formação, de criação. Então, a gente vê nesse quadro aí que a nova física desinvertida ela é muito mais abrangente que a física convencional, porque ela parte da energia essencial, do fenômeno da ressonância e da vibração, da oscilação interna da energia. E por isso ela tem essa lei da tropia, que é a energia criadora e mantenedora de tudo aquilo que foi criado, seja físico, seja transcendental. E na física invertida a gente vê que ela é limitada, ela parte dessa barra azul vertical aí, ela parte da matéria, ela parte o seu estudo da matéria, tempo, espaço e movimento. Então a entropia diz que tudo vai para a morte, desordem e estagnação. Só que para haver entropia tem que ter atropia, certo?
Aliás, aí vem um comentário interessante que o próprio Dr. Norberto Kepp, ele diz que a física deveria se chamar energética e não física, porque física estuda aquilo que é sensorial, físico, né? E a realidade é muito mais do que só matéria, né? Então, como é que a gente pode ver um exemplo simplinho da diferença de vibração da energia essencial para movimento da matéria? Quando eu pego esse berço de Newton, esse brinquedinho, né? É um brinquedinho que a gente compra aí pela internet. Nesse caso, é um brinquedinho com 6 esferas de metal sólidas, idênticas, né? Elas estão penduradas por fios, então constituem 6 pêndulos. Se eu pegar a bolinha da direita, da extrema direita, levantar ela e soltar, ela bate na segunda bolinha e vai transmitir a energia para a última, e a última capta e se movimenta. Então, o movimento, o que isso serve? Newton, quando ele bolou esse experimento, vamos dizer, ele disse que haveria uma transferência de quantidade de movimento, que massas iguais receberiam movimentos iguais. Mas, na verdade, a gente vê que as bolinhas do centro, elas estão paradas, então elas transmitem uma vibração interna. Elas não sentem a energia, por exemplo, da primeira bolinha. Então, a energia de movimento da primeira bolinha da direita, ela passa para a última por fora do tempo e do espaço, sem o movimento intermediário. E isso é semelhante ao que acontece, por exemplo, na telepatia. Na telepatia, a gente não precisa de palavras para comunicar o que a gente está pensando. A gente transmite aquilo que está pensando. Pode ter um monte de pessoas numa sala, eu posso transmitir a minha ideia para uma pessoa específica, sem passar por todas as outras, ou sem mesmo eu abrir a boca e falar. É assim que é o fenômeno da telepatia, ele vai de núcleo para núcleo. A energia escalar, essa energia de Tesla escalar, ou energia essencial, que o Dr. Kepp chama, essa energia transcendental, ela se transmite de núcleo para núcleo, ela não é sentida pela matéria, pelo espaço e pelo tempo. Então, nesse livro Magnetônica, Kepp ele define a matéria como ressonância dessa energia aprisionada no tempo e no espaço. Essa que é a definição de matéria para ele. E definindo matéria assim, uma nova definição, agora na questão da eletricidade, ele escreveu esse livro Magnetônica para mostrar que todo fenômeno eletrônico, na verdade, ele é magnetônico, ele tem magnetismo por detrás. Então, não é eletricidade. Tudo que é eletricidade, na verdade, é uma particularidade do magnetismo. O magnetismo é uma energia mais abrangente e ela se identifica com essa energia escalar, né? Ela está em redor da matéria, está em torno de toda a matéria. Então, olha aqui o que ele diz. O que denominamos de eletricidade é nada mais que a transmissão do magnetismo através dos fios, que pode ser interrompido, aumentado ou diminuído em sua força com os aparelhos construídos com essa finalidade. Então, para Kepp, eletricidade nada mais é do que um magnetismo aprisionado nos fios. Então, se eu olho uma pilha com uma lâmpada, na verdade, essa eletricidade que está acendendo essa lâmpada, ela está vindo de fora do fio, não está vindo da bateria propriamente dita. E para a gente ver como isso aí é bem verdade, para quem estudou mais a fundo a física, sabe que quando a gente estuda o eletromagnetismo, a propagação de ondas eletromagnéticas, a gente se depara com o trabalho desse John Henry Poynting, que ele descobriu o chamado vetor de Poynting, né? O que é isso? Bom, primeiro esse físico inglês, né, ele era aluno do James Clerk Maxwell, que unificou a eletricidade com o magnetismo. Ele cunhou o termo efeito estufa, que a gente fala hoje, né, dos gases aí da atmosfera. Ele determinou a massa da Terra em 1890, a constante lá do Newton, né, de gravitação do Newton. E ele também descobriu esse vetor de Poynting. O que é esse vetor de Poynting? Relembrando, ele é um vetor que mostra a direção da densidade do fluxo da energia eletromagnética no espaço. Então, por exemplo, quando eu acendo uma lâmpada, essa lâmpada ela emite luz,
é uma onda eletromagnética, né? Então, quando ela emite luz, existe um sentido de propagação dessa energia, dessa densidade de energia eletromagnética. Obviamente, fica claro que no caso de uma lâmpada, ela sai do centro da lâmpada e vai radialmente para fora da lâmpada. Esse, então, seria o vetor de Poynting, aquele vetor que indica no espaço para onde caminha o fluxo de energia. Mas isso, então seria mais ou menos assim, olha, se eu pegar esse desenho aqui da esquerda, eu tenho o campo elétrico representado pela letra E, o campo magnético pela letra B, e C, que é a velocidade da luz, ela é perpendicular tanto a E como a B. Então é óbvio, né? Se eu tenho um farolete, né, emitindo luz no eixo Z, naquela segunda figurinha ali, né? Esse C indica a velocidade da luz. Eu tenho um campo magnético no eixo X, o elétrico no X, o B no Y, e o fluxo, a luz vai no campo Z, no eixo Z. Isso é mais ou menos intuitivo. Então o vetor de Poynting é esse vetor que está paralelo ao eixo Z. E essa fórmula, né, esse vetor de Poynting, ele é conhecido como esse S, representado S aí na figura. Ele é o produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético. Então prestem atenção que esse vetor de Poynting, ele é perpendicular tanto ao vetor elétrico como ao vetor magnético, certo? Como está escrito aqui, os campos elétrico e magnéticos são perpendiculares entre si e a direção de propagação de onda. Agora, isso não é muito intuitivo, né? Ele não é muito intuitivo quando a gente fala numa eletricidade presa no fio, por exemplo, no magnetismo preso no fio, uma eletricidade caminhando dentro do fio. Não é muito intuitivo isso. Então vamos ver como é que se dá. Se eu pegar as linhas de força de campo elétrico entre duas cargas opostas, eu tenho essa figura aí. A carga positiva e a negativa. É a bipolaridade da energia, né? Em outras palavras. As linhas de campo, elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Isso representado numa pilha, uma bateria. Você tem as linhas de campo saindo pelo polo positivo e entrando no polo negativo. Agora, vamos dizer que eu coloque um fio nessa bateria para acender uma lâmpada. Vocês vão notar que as setas vermelhas menores, elas indicam o caminho do campo elétrico, vamos dizer assim, os elétrons, né, se a gente pode chamar assim, essas cargas elétricas saindo do polo positivo da bateria e indo para o polo negativo da bateria. Então elas vão da esquerda para a direita, elas fecham o circuito no sentido horário. Só que dentro da bateria, que é um gerador, você vai ter essas cargas elétricas andando no sentido contrário, ou seja, do positivo para o negativo. Isso é óbvio, né? Porque é a bateria que tem as cargas acumuladas mais de um lado do que do outro, ela que está fornecendo. Então o campo elétrico dentro da bateria é ao contrário. O que isso indica? Vai indicar que o vetor de Poynting, por exemplo, que é perpendicular tanto ao campo elétrico como ao campo magnético, ele vai estar, vamos ver nessa figurinha aqui da direita, embaixo, você vai ver o seguinte, ó, que o vetor de Poynting é o vetor azul. No caso da pilha, ele vai estar apontando da pilha para fora. E no caso da carga, que é representado por esse R de resistor, uma resistência, ele vai estar apontando para dentro. Então, na verdade, o fluxo de energia eletromagnética de um circuito, ele vem da bateria para fora, para o espaço, e na carga, ele vem do espaço para a carga, ele não vem através do fio. Então, isso é muito importante, porque a energia não vem do fio, não vem da bateria, mas vem de fora, do campo energético fora, tanto da bateria como da lâmpada. Então, o Dr. Kepp no Magnetônica, ele explica isso, ele diz assim, que a desinversão trilógica, né, inaugura o período mais incrível da humanidade. O primeiro e maior erro da eletrônica foi o desenvolvimento da ideia de que todo o funcionamento das máquinas, como os televisores, computadores, as calculadoras, sejam provenientes do movimento dos elétrons e não do magnetismo, que inclusive as impulsionam.
né? Então, quer dizer, nesse exemplo que a gente viu agora, há pouco, né? Ó, quando eu olho esse sistema de circuito fechado aqui, o fluxo de energia vem do espaço para dentro da carga. E no caso da bateria, vem da bateria, né, da parte interna da bateria para fora, para o espaço. Então, toda movimentação que faz a carga acender, no caso a lâmpada, e mesmo a bateria ter a potência que tem, a energia que tem, está fora, tudo fora, pelo espaço, é mantido pelo espaço. Então, o Dr. Kepp complementa aqui no livro, ainda no capítulo 3, nesse capítulo, faltou aos físicos o conhecimento da função primordial do magnetismo. Temos de admitir que o elemento magnético, em grande parte, navega fora do tempo e espaço. Basta verificar a ligação imediata que existe no telégrafo e em todos os aparelhos denominados falsamente de eletrônicos, assim como a percepção telepática e magnética entre os seres viventes, homens e animais, e até mesmo vegetais e minerais. Vamos dizer que tudo o que existe tem uma intercomunicação entre si. Somos obrigados em admitir que não existe nada isolado no tempo e espaço. Então, se a energia do espaço é responsável por toda a manifestação energética sensorial que a gente observa no mundo físico, então está tudo interligado. Tudo se dá pela energia do espaço. Se algum objeto se movimenta no espaço, esse movimento vem de fora, da energia de fora. Sempre assim. Então agora nós vamos tendo falado um pouco da nova física, esses conceitos fundamentais e básicos que eu sugiro aos senhores que se aprofundem nos livros do Dr. Kepp, a nova física da metafísica desinvertida, ou Metafísica volumes 1 e 2, muito importantes também, a teologia da física, a física da metafísica keppiana, aquele outro Terra, Planeta Ilusório. Todos esses livros, o Dr. Kepp trata muito dessa questão da nova física, né? E a nova física na prática também. Eu aconselho os senhores a lerem esses livros para se informar mais a respeito da teoria em si, né? Então vamos passar agora para a tecnologia em si do Kepp Motor. O que o Kepp Motor utilizou de tudo isso aí, né? Como um panorama mundial, não sei se os senhores sabem, mas 47% da energia consumida no mundo vem de motores elétricos e seus sistemas de funcionamento, de acionamento, né? Os drivers, né? E desses 40 bilhões de motores elétricos estão abaixo de 1 HP no mundo, trabalhando no mundo hoje. Ou seja, esses motores pequenininhos, os de eletrodomésticos principalmente, são o motor pequeno auxiliar de automóvel, que levanta vidro, mexe, movimenta as poltronas, etc., né? Então eles são uma quantidade muito grande e são esses justamente os motores de menor eficiência, né? Eu tive participando em 2015, se não me falha a memória, foi 2015, isso mesmo, de uma conferência realizada de um congresso realizado pelo governo chinês. Isso foi lá em Pequim. Eu estava representando a Kepp Motor, né? E de acordo com os dados deles, eles dizem o seguinte: de acordo com as estatísticas do Ministério de Indústria e Tecnologia de Informação da China, em 2011, os motores elétricos consumiram 64% da energia do setor doméstico comercial e 75% do setor industrial. Quer dizer, o potencial de economia de energia dos motores elétricos é gigantesco. Com o aumento de eficiência entre 5% e 8%, cerca de 130 a 230 terawatt-hora ano, 2 a 3 vezes a produção anual da usina de Três Gargantas seriam economizados. É um absurdo se só 5 a 8% forem economizados, né, de energia. Então, aí para os senhores verem a importância dos motores elétricos, né, no consumo de energia. Então, o Kepp Motor ele constitui uma inovação. Qual é essa inovação e qual é o princípio de funcionamento dele? A gente sabe que existem inúmeros tipos diferentes de motores elétricos. Eles são corrente alternada e contínua, principalmente. Eles se dividem nesses dois grandes campos.
Só que o cap motor é uma patente que fala da corrente ressonante. Ela é uma nova forma de alimentação dos motores, constitui uma nova classe de motores elétricos. Então a gente pode esperar num futuro uma ramificação semelhante aos de corrente alternada e corrente contínua para a corrente ressonante. E o que é essa corrente ressonante do cap motor, né? Esse é um modelinho, né, que foi desenvolvido em 2008 para mostrar isso. Ele é um motorzinho muito básico, o cap motor, que ele é constituído de um ímã central girando dentro de uma bobina, né? E essa bobina ela é pulsada. Esse campo pulsado em ressonância com o ímã dentro forma um padrão eletromagnetomecânico ressonante. E isso faz com que a eficiência do motor seja muito aumentada, né? Se eu falar dos sinais de alimentação de um motor elétrico, a gente sabe que o motor elétrico de corrente alternada, ele utiliza um sinal senoidal, né? Que tanto esse período, a área dessa senoide, ela é um período onde o motor fica ligado durante os 360 graus de giro do rotor. Quando o rotor dá uma volta, o campo girante, né, o campo de excitação do rotor, de movimento do rotor, ele fica ligado 360 graus enquanto o rotor gira. Ou seja, as bobinas ficam constantemente alimentadas por energia alternada. A corrente contínua, no caso de um motor de corrente contínua, ele também fica ao longo dos 360 graus alimentado direto, ele fica constantemente alimentado. Então o motor não tem respiro, certo? Fica sempre alimentado. No caso de um sinal de alimentação de um cap motor, nós estamos falando de um sinal pulsado para a obtenção do padrão de ressonância eletromagnetomecânica. Então, se eu tiver uma energia, uma alimentação, vamos dizer, de 110 volts, né? Ou 220 volts, o motor aí, né? A raiz de 2 é 1,4, eu multiplico por 220, eu vou ter 310, vai de pico. Então vamos dizer que eu tenho uma energia pulsada, né, de 310 volts. Então eu tenho que nos primeiros 180 graus, eu tenho um período on, ou seja, ligado, e um período off, e outro período on e off naqueles períodos vazios ali. Então quer dizer que ao longo de um giro completo do rotor, eu tenho 2 períodos de alimentação pulsadas do rotor, certo? E tenho 2 períodos iguais off, desligados do motor, certo? Então o cap motor ele funciona com períodos ligados e desligados do motor. Então a gente vai ver que nesse período ele é on, nesse é off, nesse é on, certo? A energia nos períodos on entra e no período off, quando o motor está desligado, ele funciona como gerador, porque ele é constituído de ímãs que estão girando em uma bobina desligada. Então ela é uma bobina que está coletando a energia produzida pelos ímãs. Então ele é um motor gerador concomitante ao mesmo tempo. Metade ele funciona como motor, metade como gerador, né? Agora, para evitar aquele processo de contratorque, de breque do motor, né? Porque quando eu utilizo um motor como gerador, ele tende a brecar, é óbvio, né? Nós criamos o padrão de onda estacionária nele. Então ele é semelhante, por exemplo, a um padrão de onda estacionária de uma corda. A corda tem nós conforme a vibração. Então esse padrão ele é determinado pelo número de polos do rotor, né, e pela velocidade de giro do rotor, né? Então ele seria mais ou menos assim. No período on, que corresponde ao azul ali, eu tenho uma força motriz. E chegando naquele ponto onde eu desligo a bobina, eu vou ter uma força contra-eletromotriz passando a agir. Só que essa força contra-eletromotriz é a força de geração. Essa geração, nessa passagem do motor para o gerador, eu tenho um pico de energia que corresponde a um nó da corda ali, representando o ponto de padrão ressonante da corda.
o ponto ressonante da energia do rotor. Então, nesse ponto, nesse pico de energia, existem capacitores para coletar esses picos de energia, de forma que o motor vai sempre estar trabalhando com uma tensão superior à tensão da rede, em função desses picos de energia. E esse padrão ressonante garante a máxima eficiência do sistema, porque, como sabemos pela física, todo sistema oscilatório em ressonância, ele tem máxima eficiência. Então, o cap motor, ele tira a sua máxima eficiência desse padrão ressonante eletromagnetomecânico, certo? Bom, então, se nós tivermos que resumir o que é o cap motor, o que o cap motor tem de inovação tecnológica, o que caracteriza o cap motor, né? A gente pode dizer que é um motor de ímãs permanentes, ele tem comutação eletrônica, ele não tem núcleo de ferro. Muitas pessoas podem pensar como que um motor sem núcleo de ferro ele pode ter força, porque a gente tem que pensar também que o próprio ferro ele é motivo de muitas perdas dentro do motor, né? E se eu tiro o núcleo de ferro, eu tenho mais espaço para acomodar bobinas em torno do rotor, aumentando assim o torque, né? E ele também é um motor que trabalha pelo princípio de ressonância eletromagnetomecânica, como eu falei, possui sistema de autogeração de energia, que é o sistema STEM, sistema turboeletromagnético, e ele tem um sistema polifásico de bobinas independentes, justamente pelo fato de tirar o núcleo de ferro, né? Então, vamos falar agora de uma comparação do cap motor com o motor de indução, que é o mais utilizado no mundo da indústria. Se a gente pega aqui, por exemplo, uma tabela de motores de alto rendimento de um fabricante do mercado aí, a gente vê que o motor de 1 cavalo, aqui na coluna da esquerda eu tenho 1 cavalo, né, 0,75 kW, indo para lá nessa bolinha vermelhinha aí, ele me tem a 100% da potência nominal, 82,6% de eficiência. Isso a 100% da carga, né? Tá? Se eu estiver falando em 90% de eficiência, por exemplo, eu tenho que falar num motor de 7,5 cavalo de força. Você só vai ter 90% de eficiência num motor de 7,5 cavalos de força. Então, quando os senhores ouvem falar que qualquer motor tem 90% de eficiência, é mentira, não é verdade. O motor, para ter alta eficiência mesmo, ele tem que ser um motor de maior potência, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um artigo que saiu numa revista chilena, industrial, né? Tem aí o site. Então, eu chamo a atenção para isso aqui. Ele dá as curvas típicas de eficiência de um motor trifásico de indução em função da porcentagem da carga. Então, a gente vê que ele diz o seguinte, olha, 44% dos motores usados nas instalações industriais trabalham a 40% da carga ou menos, da plena carga. Então, quer dizer que se um motor foi feito para funcionar com 1 HP, 44% dos motores nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, 44% desses motores estão trabalhando abaixo de 40% da sua carga, ou seja, de 40% de 1 HP. E outra coisa, a totalidade das perdas no ferro pode representar até 70% das perdas totais de um motor. Isso é importante. E um motor é uma atividade crítica, né? Quer dizer, o correto dimensionamento de um motor é uma atividade crítica, porque o sobredimensionamento conduzirá indefectivelmente a uma maior ineficiência. Então, por exemplo, se eu quero fazer um trabalho de 1 HP e eu compro um motor de 2 HP para fazer aquele trabalho de 1 HP, esse meu motor de 2 HP vai estar trabalhando a 50% da carga. Então, a eficiência do motor já vai estar muito abaixo do que deveria, certo? Essa é a mensagem
do artigo. Primeira mensagem, que uma grande parte dos motores funciona muito abaixo da potência ideal dele, estando muito abaixo da eficiência. E segundo, que não adianta sobredimensionar um motor, que senão eu vou estar trabalhando também muito abaixo da eficiência e ele vai consumir muito desnecessariamente, né? Então veja aqui, que a 100% da carga, um motor de 100 HP tem mais ou menos 91% de eficiência. Um motor de 10 HP vai ter 82% de eficiência. Um motor de 1 HP vai estar na faixa de 72% de eficiência. Essas são as eficiências esperadas, médias, dos motores nessas potências, tá? Então agora, vamos falar um pouco das vantagens do Cap Motor. O Cap Motor, ele, pelo próprio princípio de funcionamento, ele não utiliza inversores. Não precisando de inversores de frequência para variar a velocidade. Muitas das aplicações, a gente precisa de um inversor para variar a velocidade do motor, certo? E, nesse caso, o próprio sistema de funcionamento, o princípio de funcionamento, permite que no circuito a gente movimente a velocidade do motor, troque a velocidade com muita facilidade, com um simples potenciômetro. E um sistema de PWM eu troco a velocidade, eu vario a velocidade do motor. Quer dizer, o sistema de variação de velocidade de motor, no caso do Cap Motor, sairia muito mais barato. Com relação ao peso, se eu comparar com um motor equivalente de 1 cavalo de força, a gente vê aqui na mesma balança, aí, ó, o motor de 1 cavalo convencional tem 14,25 quilos, né? E o Cap Motor 4,5 quilos. Quer dizer, além de tudo ser mais eficiente, ele é bem mais leve. Isso se a gente pensar na indústria dos drones, por exemplo, onde o peso é algo fundamental, o Cap Motor seria uma excelente opção, porque aumentaria muito a autonomia das baterias. Se eu falar em medições independentes um pouco, nós fizemos uma medição no Cap Motor em maio de 2016, na Carolina do Norte, do laboratório chamado Advanced Energy. Aqui está o relatório deles, essa é a bancada de teste, está ali o Cap Motor, um Cap Motor de laboratório, de 1 cavalo de força, foi testado. Tem ali o controlador e o motor que aplica a carga. Nós tivemos essas curvas de eficiência aqui, olha, o Cap Motor monofásico, tá? Ele deu 89% de eficiência a 100% da carga, né? Isso é um motor de 1 cavalo. Notem os senhores que naquele slide anterior, que o motor de alto rendimento extra, para ter 89%, 90% de eficiência, ele precisava ter 7,5 cavalos de força, né? Então o Cap Motor mostra que com uma potência muito menor ele já tem uma maior eficiência, né? E aqui também temos um ponto importante, que é essa questão da temperatura, né? O Cap Motor a 1 cavalo de força, se a gente notar ali, ele aumentou a temperatura de 29,4 para 22,7 para 29,4. Houve um aumento de apenas 7 graus centígrados com o motor após 1 hora de funcionamento, né? É um motor a plena carga. Então, o motor de 1 cavalo de força esquentou apenas 7 graus após estabilização térmica do seu funcionamento. Ou seja, isso é praticamente nada para um motor de 1 cavalo. Isso indica que é um motor que tem uma durabilidade maior também, porque o aquecimento da bobina, se ele é menor, isso garante uma maior autonomia, uma maior durabilidade do motor. Então, aqui numa comparação com o motor monofásico de 1 cavalo, a curva azul, a curva vermelha, então a curva azul é um monofásico, ele tem 54% de eficiência a 40% da carga, como indicado naquele artigo que eu mostrei. O de indução trifásico, ele tem 71,7% a 40% da carga. E o Cap Motor a 40% da carga, ele tem 86%. Então lembra que eu tinha comentado com os senhores que se pelo artigo lá, abaixo de 40% da carga,
44% dos motores industriais nos Estados Unidos estão trabalhando dessa linha pontilhada para baixo, para a esquerda. Então, eles estão perdendo muita eficiência. No caso, o Cap Motor, ele perde muito pouca eficiência se ele trabalhar abaixo de 40% da carga. Ou seja, de 89,1% ele passa para 86%. Ao passo que o de indução trifásico passa de 81,2% para 71,7% e o outro de 67% para 54%. À medida que eles vão trabalhando fora da faixa de trabalho, eles vão perdendo mais em eficiência do que o Cap Motor. Isso significa que o Cap Motor ele é um motor que pode trabalhar, inclusive, com baixa carga, que ele não vai ter uma eficiência baixa. Ele vai manter uma alta eficiência, mesmo trabalhando fora da sua faixa de trabalho. Quais são os componentes básicos do Cap Motor? Nós temos aí um anel magnético interno constituído de vários ímãs. Temos um anel magnético externo constituído também de vários ímãs colocados em polaridades opostas, né? E temos um copo de confinamento. Esse copo de confinamento ele serve para aprisionar o campo magnético do anel magnético externo. Então, o que acaba acontecendo aí? Depois eu tenho a bobina em resina. Essa bobina ela é resinada. Essa bobina ela fica alojada entre o anel magnético interno e o anel magnético externo, sem núcleo de ferro. Então, à medida que os dois anéis magnéticos giram solidários e a bobina fica estacionária, é aí que se dá o fenômeno da alta eficiência, numa bobina sem núcleo, né? Então, a bobina ela fica aprisionada entre o campo magnético de dois ímãs de polaridade oposta. Então, os senhores notam na figura da direita ali, aquele é uma bobina, embaixo tem o campo norte, em cima eu tenho o azul, o campo sul. Então, o campo norte e o sul estão se atraindo, então eu tenho naquele espaço um campo magnético muito forte de atração. E quando a bobina ela é acionada, ela tende a repelir naturalmente o campo magnético dos ímãs permanentes, fazendo o motor girar. E quando o motor ele é pulsado, ele entra naquele estado de ressonância eletromagnetomecânica, cujos picos de energia são coletados por capacitores e inteligentemente controlados por microcontroladores que devolvem a energia para o sistema motor. E assim sucessivamente o motor funcionando em alta eficiência. Com relação aos produtos certificados, nós lançamos no mercado, primeiramente em 2015, né? O ventilador Universe Turbo, um ventilador de teto, que para os senhores terem uma ideia, ali em cima, ó, o de teto ele consome um convencional entre 120 e 170 watts, o Cap Motor consumindo 28,5 watts, uma economia média de 80%. E lançamos também recentemente, em 2018, o ventilador de parede e pedestal, de coluna, né? Que um convencional gasta entre 150 e 200 watts, o Cap Motor gasta 57 para fazer o mesmo trabalho, proporcionando uma economia média aí de 67%, né? Então, esse ventilador Universe, ele funciona muito bem com painel solar também, porque o motor de 28,5 watts, uma pequena placa solar de 40 watts, é suficiente para fazer esse ventilador funcionar, certo? Então imagine que eu possa ter uma escola com pouquíssimas placas solares, eu posso alimentar a escola, ou um estabelecimento comercial, público qualquer, ou mesmo uma residência, com vários ventiladores de teto, porque eles praticamente não consomem nada, né? E as placas seriam mais do que suficientes para alimentá-los o dia todo. Essa aqui é uma tabela, uma edição de uma tabela que eu fiz do Inmetro, só como comparação, serve de comparativo. Aquelas colunas que estão em vermelho ali, né, são relativas aos melhores motores de tecnologia convencional corrente alternada.
O amarelo corresponde ao melhor motor de corrente convencional de corrente contínua, é um chamado brushless, né? E o verde corresponde a 3 modelos de cap motor que foram também certificados pelo mesmo órgão, né? Pelo Procel lá, né? Então nós vemos que a eficiência na máxima velocidade ali, ó, de 0,054 do vermelho passou para 0,064 do amarelo, que é o corrente contínuo, para o cap motor, que é 0,075, 0,069 e 0,098 é um modelo que a gente certificou. Então quer dizer que o cap motor realmente ele é bastante mais eficiente do que as demais tecnologias. Isso são medições independentes que atestam isso, né? Então vamos ver, o cap motor ele pode economizar até 90% em relação a um motor convencional. Nesse exemplo aqui, fica claro que o ventilador de teto cap motor, na máxima velocidade, na mínima velocidade, que é 150 RPM, ele consome 2,5 watts, na máxima consome 28 watts. O convencional de indução, para fazer o mesmo trabalho, ele consome 60 e 150, na mínima e na máxima. Então, se a gente fizer a economia de energia pela utilização do cap motor, na mínima velocidade a gente vai economizar 95,8%. Na máxima velocidade ele vai economizar 81,3%. Em média, ele vai estar economizando aí uns 90%, uns 87%, vai, na média. Então é muita economia, se a gente pensar bem, né? Então, breve cálculo, se a gente fizer uma comparação, o Brasil ele consome 12 milhões de ventiladores por ano, são novos, entram no mercado. Se desses ventiladores, os ventiladores de teto correspondem a 2,5 milhões por ano. Se a gente considerar por dados do próprio Inmetro, né, horas de uso do Procel, né, 8 horas de uso dia, 6 meses no ano, então a economia gerada por um cap motor seria de 150 menos 28, 122 watts de economia, um ventilador. Se eu quiser saber o que isso significaria para 2,5 milhões de ventiladores iguais, eu teria uma economia de 37 gigawatt-hora por mês. O que significa isso? A produção anual de Itaipu, de 20 turbinas, é 79 gigawatt-hora ano, o que significa 331 gigawatt-hora mês. Dados de Itaipu, né? Se a economia de um cap motor, 2,5 milhões de cap motors dá 37 gigawatt-hora mês, isso me daria uma economia para o país de 11,2% de uma turbina de Itaipu. Para os senhores saberem o que significa isso, pouco mais de uma turbina é necessário para alimentar o Paraguai de energia. Então quer dizer que 11,2% da energia necessária para alimentar um país como o Paraguai, a gente conseguiria economizar se substituísse somente os ventiladores de teto por tecnologia cap motor. Imagine substituindo todos os demais motores, motores de batedeira de bolo, de liquidificador, aspirador de pó, bomba hidráulica, ventiladores de mesa, de pedestal, de coluna, de teto, exaustores de cozinha, banheiro, etc, 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 etc e tal. A economia de energia seria muito, muito maior. Então, os resultados de laboratório, para a gente ter uma ideia das aplicações desse motor, olha só uma tabela que nós elaboramos baseada em protótipos de laboratório reais que nós fizemos e comparamos com os convencionais. O ganho médio de economia por conta da aplicação do cap motor. Se eu pegar o produto lá, primeiro, ventilador de teto, convencional gasta 150, cap motor 28, economia 81%. Ventilador de parede 60 centímetros, convencional 170 watts, cap motor 60 watts, economia 65%. Geladeira, economia 50%. Bomba centrífuga de meio cavalo, trifásica,
Economia, 26%. Aspirador de pó, 47%. Ar-condicionado, 40%. Liquidificador, 53%. Cortador de grama, 71%. Tanquinho de lavar roupa, 56%. Por que essa variação? Essa variação ela se dá devido ao tipo de motor utilizado no motor convencional. Por exemplo, o motor de aspirador de pó, ele é um motor diferente do motor da geladeira, que é diferente do motor de um ventilador de teto. Então, cada produto tem um motor diferente. Então, os ganhos de energia do Cap Motor em relação a esses motores é diferente. E são mostrados na tabela ao lado. Mas em todos os casos, a economia do Cap Motor é bastante sensível. Eu gostaria de lembrar aos senhores, antes de finalizar essa apresentação, aqueles dados do Ministério da Indústria chinês, que eu mostrei um slide lá no início, dizendo que uma economia entre 5% e 8% de energia economizaria de 2 a 3 vezes a usina de Três Gargantas, que é uma Itaipu. Elas são equivalentes praticamente, as maiores do mundo. Significa que se os senhores olharem a coluna da direita aqui e verem que esses ganhos de energia são muito superiores a 5% a 8%, então a gente já dá para ter uma ideia do qual o impacto que a tecnologia de motores Cap Motor causaria no mundo, na economia de energia global do mundo hoje. Tá? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para os senhores, e maiores informações os senhores entrem no site da Cap Motor, entrem em contato conosco e estudem os livros do Dr. Norberto Kepp, aqueles que eu indiquei. Tá? Então, muito obrigado por hoje e isso é tudo. É com grande satisfação que comunicamos a todos o reconhecimento neste mês de outubro do ano de 2020, o pedido de patente de inovação tecnológica feita no Brasil pela Cap Motor. Este feito vem coroar uma trajetória de conquistas pelo mundo todo. Patente Cap Motor no mundo. Doravante, é irrefutável que o princípio de ressonância do funcionamento do Cap Motor é inovador e revolucionário. Baseado nas descobertas do Dr. Norberto Kepp em seus livros sobre a nova física e magnetônica, essa tecnologia vem colocar à disposição da humanidade uma nova física de magnetismo de última geração. Contando com vários prêmios internacionais, os motores Kepp lideram os índices de eficiência energética e dezenas de outras vantagens em seus produtos. O riquíssimo trabalho científico de décadas culminaram na revelação de uma ciência que resgata a verdadeira metafísica, que, por sua vez, desinverte a física atual. Hoje, contamos com uma estrutura de ensino única no mundo, de diversos cursos ministrados dentro do campus da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, que lecionam, entre outros, a nova física. Muito obrigado, Brasil, por nos propiciar a segurança e o terreno fértil no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora, o benefício é de toda a humanidade.